Um grande abraço para você que nos acompanha nas redes sociais do repórter Ney Silva, também no portal de notícias acordacidade.com.br. Hoje, dia 31 de julho, é o Dia Mundial do Orgasmo. E é com prazer que eu vou conversar com a sexóloga feirense. Ela tem uma notoriedade, faz palestras em rádios, em universidades, em escolas. Raquel Carvalho. Raquel, a pergunta mais simples que eu poderia fazer é o seguinte: o que é mesmo, como se define o que é o orgasmo exatamente? Em poucas palavras. É um prazer tê-lo em nossas redes sociais. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Ney, orgasmo é o ápice do prazer, o ápice da relação sexual. Né? Aquela sensação máxima quando você está no encontro sexual de satisfação plena. Infelizmente é uma coisa que nem todo mundo consegue ter, mas que quando acontece, aqueles entre 8 a 15 segundinhos que deixa a gente nos céus. Quais são os efeitos positivos na saúde de quem tem orgasmo constante, homem ou mulher? Olha, a gente tem os efeitos de liberação de hormônios do bem-estar, endorfina, ocitocina. A gente tem a questão de fortalecimento da imunidade, do melhorar a autoestima, diminuir o estresse, dormir melhor, pele brilha, cabelo brilha, ajuda no processo de envelhecimento. Né? Então, a gente precisa compreender que o orgasmo, uma relação sexual satisfatória, gente, quando a gente fala satisfatória, é que tenha prazer. Às vezes não vai ter o orgasmo, mas tendo prazer é muito bacana. Isso vai te proporcionar reações fisiológicas que são muito boas para o teu corpo. Sem falar do bem-estar emocional e mental que a gente fica. Além disso, olha, tem proteção cardiovascular, porque faz bem ao coração. Ajuda a envelhecer melhor. É porque eu lembrei agora que você perguntou no instante, né? Ajuda a envelhecer melhor. Trabalha imunidade, fortalecimento dos ossos. Então, assim, se não fosse bom, já era bom por causa das reações. Imagine sendo bom, de verdade. Sendo gostoso, sendo prazeroso. Agora, para ter bons orgasmos, a convivência no dia a dia, ela deve ser saudável, né? Exatamente. Estou perguntando isso porque a gente está vendo muitos casos de violência aí. É uma mulher que vive violência psicológica, patrimonial ou mesmo física, ela com certeza vai influenciar muito negativamente. Né? Exatamente. Se você tiver numa relação que é tóxica, né, que é violenta, não tem como você ter libido. Já aconteceu casos de mulheres, né, que viviam numa relação de violência psicológica me procurar porque ela não estava tendo orgasmo. E era exatamente por isso. Se a relação não é prazerosa, se você não sente segurança, confiança na sua parceria, como é que você vai conseguir ter desejo? Vive uma vida de discussão, de desavença, aí não dá certo, né? Não dá, gente. Essa é uma conta que não fecha, Ney. Se você vive numa relação que ela é problemática, sabe? Que ela é tóxica e que ela é violenta, não tem como ter prazer. Raquel Carvalho, e nos dias de hoje, uma vida de muito estresse e tal, qual deve ser a frequência sexual? O homem ou a mulher deve ter quantos orgasmos por semana? Tem homem que diz assim, 7 dias de semana, 7 dias. É possível isso? Ou é propaganda enganosa? E quando já chega aos 60, e aí como é que fica isso? Me explique aí. A frequência sexual, gente, eu acho que é o que menos importa. Porque, assim, às vezes você pode até ter uma frequência sexual, sei lá, de 3, 4 vezes, 5 vezes na semana, mas não ter qualidade nisso. Então, não importa. A questão da frequência ela é muito particular. O que funciona para você e para sua parceria. Então, assim, se uma vez na semana está valendo, ou uma vez no mês, tá bom para vocês dois, ótimo, tá bom para todo mundo. Não precisa se preocupar. Não tem que usar como parâmetro, tipo, a pessoa que diz que transa 7 vezes na semana. Acho complicado, mas se ele está dizendo, a gente também não vai desmerecer, né? Qual é a frequência boa? 2 vezes, 1 vez? Como é? A frequência boa é a frequência que deixa você bem, que deixa a sua relação unificada, harmoniosa. Porque eu posso dizer assim, transem 1 vez por semana. Mas se você não tiver uma rotina, se for casais que trabalham o tempo todo, como é que se encontra? Imagine, só se encontra no final de semana. Então, aí no final de semana, aproveitar e se dedicar. O que eu acho importante é o seguinte, às vezes a gente tem, como você falou, a correria, o estresse, conta para pagar, problemas mil. Mas assim, tem um dia da semana que ainda que você necessariamente não tenha o sexo, a relação sexual, mas que seja o dia do casal. O dia para você fazer coisas com a sua parceria, sabe? Jantar junto, almoçar, demorar mais na cama, né? Se puder, tipo assim, um domingo, se puder demorar mais tempo na cama. E aí, a partir dali, sabe, aquela intenção, vai que rola uma coisinha gostosa. É verdade que uma boa relação sexual
no início da noite. Geralmente ela começa com um bom dia, meu amor, tudo bem, como vai, como foi sua noite? Pode começar por aí, durante o dia, um se preocupar com o outro, já almoçou, onde é que você está, é isso? Isso é o que a gente fala das preliminares, né? Que as preliminares, necessariamente, elas não precisam iniciar na hora do encontro sexual. Ela começa assim, quando você dá um bom dia, quando você prepara alguma coisa. Imagine, vamos pensar aí, ó. Tu amanheceu grosso, estúpido, malmente dá bom dia, faz grosseria o dia todo, a gente chega de noite e quer transar. Não tem condição. Não vai funcionar, né? Claro que não. Mas se você já é um bom dia, né, se você trata a pessoa bem, isso vai ser muito termômetro também, Ney, de como está a relação. Se a relação estiver saudável, fica mais fácil. Se está numa relação conturbada, aí as coisas ficam mais difíceis. Agora, quanto à questão de preliminares antes do encontro sexual, sabe? Manda um bom dia, uma mensagenzinha, uma coisinha assim erótica, já vai começando a trabalhar o erotismo do casal muito antes do encontro sexual. Raquel Carvalho, os homens hoje dizem que não fracassam mais em relação sexual. Quando há um fracasso, digamos assim, do corpo humano, né, devido ao cansaço e tal, eles recorrem a pílulas que são estimulantes sexuais. Isso realmente é o melhor que existe? Isso pode trazer problemas para o homem ou até para a mulher? Olha, pode trazer problemas para o homem. E isso é certeza. Porque quando a gente pensa em medicamento, a gente está pensando em quê? O medicamento é feito para determinados diagnósticos, patologias, para tratar uma doença. Ele vai ter uma reação. Então, pode ser que, mas eu estou lá, fiquei viril, né? Fiquei com a potência máxima. Mas sim, e no organismo? E no seu coração? Como é que isso tá? Então, assim, o uso de estimulantes sexuais sem prescrição médica não é indicado. Inclusive, tem urologistas que não recomendam para eles chegarem à prescrição médica só em último caso. Porque a gente tem que entender que para a gente ter a potência sexual, muitas vezes não é só sobre a medicação. O órgão sexual mais poderoso que nós temos é o nosso cérebro. Então, muitas coisas, às vezes, a gente não alcança a potência sexual por conta de alguma questão particular, um trauma ou a educação sexual repressora que a pessoa teve. Raquel Carvalho, muito obrigado pelas suas informações. Dia do orgasmo é o dia de se aproveitar também, né? Claro. Comemorar o dia, né? Comemorar. E se não tiver ninguém para comemorar, não tiver um chameguinho, comemora sozinho também. Porque com a autoestimulação, o autotoque, o que a gente chama de masturbação, que é o que? A forma de você explorar o seu corpo, de saber como o seu corpo reage, é a melhor forma que a gente tem. Mas aí algumas correntes dizem, isso é pecaminoso, quem se masturba vai direto para o inferno. É complicado isso. Se o corpo humano precisa dessa estimulação, como é que vai para o inferno? Não dá para entrar na cabeça da pessoa que entende do assunto, né? Olha, Ney, o que acontece é o seguinte, quando tudo que é relacionado ao prazer, né, seja feminino, mas o prazer, sexo, vem influenciado de muitas questões culturais. Tabus, inclusive. Tabus, vergonhas. E a igreja, a própria sociedade, né, que foram coisas que foram criadas para que as pessoas se controlassem mais. Vamos colocar assim, para criar regras. Assim, a ciência já descobriu que a autoestimulação, que a masturbação traz diversos benefícios. Inclusive, hoje, tem laboratórios, a exemplo da CIRMED, se não me engano é nacional, não é isso? Que fazem justamente acessórios vibradores para uso, porque é recomendável. A saúde sexual é importante. Grato a você, então. Conversamos, então, com a sexóloga feirense, Raquel Carvalho, faz palestras. Agora, eu vou pedir que você informe para o nosso público a sua rede social. Você tem um Instagram muito participativo e que tem um nome engraçado. Como é o nome? Na verdade, tem o programa Rapidinha com Raquel Carvalho no YouTube. Esse é no YouTube. No Instagram tem o Rapidinha com Raquel e tem o Raquel.Carvalho. Então, quem quiser dúvida, né? Pois sigam lá, mandem, eu abro caixinha de perguntas, respondo perguntas semanais, pode mandar lá suas dúvidas, sua indicação do que você quer ver de conteúdo que a gente grava, faz o conteúdo específico para vocês. Tá bom, minha gente. Então é isso aí. Começamos com a Raquel Carvalho, sexóloga de Feira de Santana, no Dia Mundial do Orgasmo, que é 31 de julho. 31 de julho. Estamos em 31 de julho de 2025. Nossos vídeos têm patrocínio de Cliff, que é a Clínica de Implantodontia e Reabilitação Fonseca. Tem também patrocínio da Lanchonete e Restaurante Cordeiro, no calçadão da Rua Salles Barbosa. Um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade.